Bom, boa tarde. Para começar, meu nome é Leonardo Gonzalez Garbi e meu orientador é o professor Dr. Pedro Estevam Alves Pinto Serrano. E meu tema é a efetividade da criminalização de condutas como método de garantia dos direitos fundamentais, tendo como plano de fundo o reconhecimento da homotransfobia como crime de racismo pelo STF. Bom, no primeiro momento, assim, do trabalho, eu primeiro tentei compreender um pouco o que significa o termo LGBTQIA+, o que ele representa para a comunidade. E ele, na verdade, é o quê? É um movimento político-social que defende a própria diversidade e busca mais representatividade para essa comunidade. Então, é meio que uma luta social em busca de direitos, igualdade, diversidade e respeito. No segundo momento, que foi utilizado mais como plano de fundo para o estudo, eu realizei uma breve análise das duas decisões que acabaram por reconhecer a criminalização da homotransfobia como crime de racismo. Sendo que no início, antes de fazer a pesquisa, eu tinha a percepção, que acho que era o senso comum, que foi muito propagado nas mídias, nas redes sociais, de que o STF teria criado um novo tipo penal, teria feito uma analogia, quando, na verdade, olhando um pouco mais a fundo, deu para perceber que o quê? Ele, na verdade, ele apenas mudou o entendimento conceitual de dois termos, sendo esses termos racismo e raça. Acabou deixando mais abrangente na questão da homotransfobia, caracterizou homotransfobia como um crime de racismo. Mas qual que é o objetivo central do estudo? O objetivo central do estudo, na verdade, é entender o reconhecimento da criminalização da homotransfobia. Por si só, ele é realmente efetivo para inibir esses atos preconceituosos, discriminatórios, homotransfóbicos, violentos? Então, essa foi basicamente a base do estudo, para tentar entender se sim, na verdade, foi eficaz, foi eficiente para combater a violência ou não. É apenas uma questão, uma medida paliativa, uma medida para apenas encobrir um pouco os problemas que temos atualmente. Bom, e para tentar achar a resposta da pergunta, eu utilizei a metodologia dividida em três etapas principais. A primeira etapa foi mais para verificar assim, o lado histórico da jurisdição, da legislação brasileira, que na verdade foi dispensada, que nunca existiu, para proteger a comunidade LGBTQIA+. Analisando ainda a questão do conservadorismo legislativo que temos atualmente, influenciado principalmente pela bancada evangélica conservadora, apesar dos avanços trazidos pela nossa Constituição de 1988. Um segundo momento, partiu uma parte mais teórica, observar o tema numa visão mais teórica, seria a partir das teorias criminológicas, destacando principalmente a escola clássica, a escola positivista, a escola sociológica, dentro da escola sociológica, a teoria crítica e o abolicionismo penal. Já no terceiro momento, uma parte mais pragmática ali, eu queria examinar mais os dados atuais, principalmente da questão do sistema carcerário brasileiro, e sua relação em si com a diminuição ou não da violência e o preconceito contra a comunidade LGBTQIA+. Bom, e quais foram os resultados, as conclusões obtidas a partir disso? A criminalização das condutas em si, por si só, não é eficiente, não é eficaz para garantir os direitos fundamentais dos indivíduos. Ela não é eficaz. Então, a criminalização da homotransfobia não é eficiente por si só para combater os atos homotransfóbicos. E como se pode perceber isso? Perceber isso primeiro pelo seguinte ponto. A criação de novos tipos penais resulta realmente no aumento do encarceramento, mas não ocorre a diminuição da violência na mesma proporção. Não significa que você criando novos tipos penais, você vai reduzir a violência na mesma proporção, da mesma maneira. Isso pode ser comprovado com dados que eu achei do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foi de 2020 para 2021, já em rigor, a questão da homotransfobia como crime de racismo.
houve, na verdade, um aumento da violência contra a comunidade LGBTQIA+. Houve um aumento de 35,2% de agressões, 7,2% de homicídios e 88,4% de estupros. Então, isso deixa bem claro que a criação de novos tipos penais em si, o que não é o caso, na verdade, foi a questão do reconhecimento da homotransfobia como crime de racismo, mas isso não resulta na diminuição da violência propriamente dita, na mesma proporção. Um segundo ponto é, a partir do momento que aumenta o carceramento, aumenta a desigualdade, porque, na verdade, quem que é preso hoje em dia no Brasil? São os mais pobres e os negros, o que acaba perpetuando, aumentando ainda mais a desigualdade social. Cerca de 67% da população carcerária se considera negra ou parda, e aproximadamente 75% possui apenas o ensino fundamental completo, o que é um indicativo de pobreza. Uma outra questão, analisando as teorias criminológicas e os dados em si, é que a pena não previne que o indivíduo não vai cometer o crime novamente. E isso ficou bem claro com as altas taxas de reincidência que temos no nosso sistema carcerário. Tem um dado muito interessante, que as pessoas, 42,5% das pessoas que tinham processos registrados em 2015, acabaram retornando ao sistema prisional, ao sistema carcerário, até dezembro de 2019. Então, não é a pena que vai prevenir o indivíduo cometer o delito novamente. Além de que, como dito anteriormente, houve um aumento do encarceramento, mas houve um aumento concomitante da criminalidade, o que demonstra que não há uma relação de aumentar a quantidade de crimes, aumentar o encarceramento, vai diminuir a violência na mesma proporção. Então, mas o que a gente pode fazer? Quais são as soluções possíveis para tentar contornar o problema, solucionar o problema? Bom, a gente tem que buscar políticas públicas que são realmente efetivas. A gente tem que pegar, analisar, observar as demandas, os problemas, as questões de cada região do nosso imenso país. Porque cada um vão ter demandas, vão ter questões específicas que teriam que ser olhadas com muito carinho para tentar criar políticas públicas efetivas para cada parte delas. Além disso, é muito importante intensificar e incentivar os debates, os diálogos sobre o tema, para deixar de existir essa questão do senso comum, essas coisas da ignorância. A gente tem que combater de frente a ignorância para tentar melhorar o país. E, para mim, o mais importante de todos, que na verdade é o pilar, é a base do desenvolvimento de um país, que é investir na educação. A educação é a solução para diversos problemas que temos atualmente. Entre eles, a questão da violência, a questão do preconceito, investindo desde o início, desde da escola de base, da escola secundária, ensino médio, nas faculdades, sempre incentivando o estudo, a busca por conhecimento, para que um dia nós tenhamos um país mais justo e um país com menos preconceito. E, por fim, temos aqui a questão das referências que foram utilizadas ao longo do trabalho, a questão dos slides, na questão das duas decisões judiciais, os dados referentes a aumento da violência e a questão das altas taxas de reincidência. Aqui estão os contatos meu e do professor Pedro Serrano. Muito obrigado pela atenção e uma boa tarde.